Uma boa tarde a todos. Pedimos por gentileza para desligarem o celular. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa espírita. É uma alegria receber cada um de vocês, independentemente do que tenha trazido cada coração até aqui, seja a busca por consolo, esclarecimento, esperança, gratidão ou paz. Que possamos sentir o amparo da espiritualidade maior e o amor de Deus envolvendo a todos nós. Que por alguns instantes possamos deixar de lado, do lado de fora, as nossas preocupações do cotidiano, serenando a nossa mente e abrindo nosso coração para os ensinamentos de Jesus. Que os bons espíritos nos inspirem, fortaleçam e auxiliem, para que cada palavra ouvida, encontre espaço em nosso coração e se transforme em luz em nossa caminhada. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Teremos agora as reflexões desta tarde, trazida pelo Darcy. Uma boa tarde a todos, de ambos os planos. Que sejamos todos bem-vindos e encontremos aqui o esclarecimento e o consolo para nossas vidas. Nessa tarde, vamos fazer um balanço de nossas vidas. Eu começaria com um questionamento que nos façamos. Que tal realizarmos esse balanço em nossa vida? Pensemos há quanto tempo aderimos ao chamado do Cristo. Isto é, há quanto tempo nos afirmamos cristãos? E nesse questionamento, nessa resposta íntima de cada um de nós, que nós possamos buscar se nós somos verdadeiramente cristãos, no sentido do verdadeiro cristianismo, do ensinamento do Cristo, das leis que o Cristo nos deixou, ou se nós seguimos aquele cristianismo tradicional que os homens moldaram ao longo dos séculos aos seus interesses, às suas formas de ver e de dirigir e de pregar. Então, eu costumo, dentro da doutrina espírita, sempre me embasar nas obras kardecianas, na origem, e dentro do segmento da filosofia cristã, nos ensinamentos do Cristo, mais puro possível, na sua origem, na interpretação do seu Evangelho. E para respondermos se nós estamos seguindo esses ensinamentos do Cristo, ou se nós ainda estamos presos aquelas 603 regras do judaísmo, que o Cristo saiu de dentro do segmento judaico, onde tudo não isso, não faz aquilo, proibido isso, proibido faz praticamente
só proibição, regras impositivas. Ou se nós ainda estamos presos aos 10 mandamentos mosaicos, onde tem 3 orientações e 7 não. Não isso, não faz aquilo. Será que o Cristo queria isso de nós? Só proibições, só limitações? Se Cristo, se os seus ensinamentos, se sua vida foi baseada na liberdade de cada um, no entendimento dos limites de cada um acertar ou errar, aquela forma equivocada que nos colocaram de que Deus nos pune, nos castiga pelos nossos erros. Quem nos criou? Não foi esse próprio Deus? E aquele que cria, ele não sabe, por acaso, os limites de sua criação, e ele nos puniria, nos castigaria pela falta de maturidade, de evolução que nós temos, se ele já nos criou assim. Será que não sabia que nós temos esses limites? Que nós erraríamos? Que nós falharíamos muitas vezes até a reconhecer, até acertar? Nós, quando nos reportamos ao mandamento do Cristo, na maioria das vezes nós ouvimos falar do registro de São Mateus, no capítulo 22, 37 a 39. 2 mandamentos Mateus registrou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu não sou muito adepto dessa interpretação. Amar a Deus sobre todas as coisas, todo sentido, porque se eu amo a Deus, Deus é o Criador e mantenedor de tudo, então eu amo a sua criação e quem ama protege, quem ama respeita, aí estaria tudo certo. Mas amar ao próximo como a si mesmo, ela deixa uma interpretação às vezes um pouco duvidosa. Porque o que significa? É querer que eu faça ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Quando um criminoso convida o seu amigo para a prática de um delito, ele não gostaria que o seu amigo lhe convidasse também? Não está desejando a mesma coisa que o outro? E está certo dentro desses princípios morais? Com certeza não. E com certeza não era isso que o Cristo quis dizer e que Mateus registrou. Mas nos deixa essa forma de dúvida, de interpretação que o homem pode trazer para os seus interesses. Então eu prefiro a forma como foi registrado pelo evangelista do amor, por João, em seu evangelho no capítulo 15. Ele deixou no 13, 34 e 35 e depois no 15 ele de uma forma mais ampla, mais explicada, nos versículos principalmente de 10 a 17. O que João nos diz do mandamento do Cristo? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, 2 pontos. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não é amar mais o próximo como a si mesmo, mas amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Entrega total, dedicação total. Viveu para nos tirar o véu do desconhecimento, da escuridão, da dúvida, do erro. Sacrificou a própria vida física aqui neste mundo para nos deixar esse ensinamento, submetendo à maldade dos homens. É esse o grande mandamento do Cristo. Mas nós preferimos o de Mateus, é mais simples. Aqui nos compromete mais, que exijamos mais de nós mesmos, que nós temos que buscar a amar como Cristo nos amou. Fica bem mais comprometedor, bem mais difícil.
Mas é esse o mandamento que João registrou e que tem muito mais sentido com o Cristo que nós conhecemos. Segue no 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. Esse é o amor do Cristo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João tira Jesus daquele pedestal de Deus inatingível, de algo que nós admiramos, que nós amamos, mas que não é para nós, que está muito distante. João, nesse registro, traz um Cristo que se coloca para nós como amigo. O amigo é aquele que entra na nossa casa, que compartilha de toda a nossa vida, de todos os momentos da nossa vida, que está ao nosso lado, nas horas mais alegres e nas horas mais tristes também. Esse é o Cristo de João. Esse é o nosso verdadeiro Cristo do Espiritismo, que a doutrina espírita reconhece. Não me escolhestes vós a mim. Nós, muitas vezes, ignoramos o Cristo, não o escolhemos outros ídolos, outros modelos no mundo. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, repete João no versículo 17 desse mesmo capítulo 15. Olha a grandeza, a pureza desse Cristo que o Evangelho só podia ser o evangelista do amor, nos traz. Esse irmão mais velho que está aqui, nos pedindo que demos frutos, que sigamos os seus ensinamentos, que não sejamos só aqueles adoradores, mas que tenhamos o amor não como substantivo, mas como verbo, como ação, como atitude. E alguns exemplos, algumas reflexões que eu peguei no capítulo 44 e 45 do livro Legado Kardeciano, pelo espírito Marco Prisco, psicografia do nosso querido Divaldo Franco, que nos traz exemplos bem práticos de como vivermos esse amor, como colocarmos em prática, como darmos frutos desse mandamento do amor que o Cristo nos deixa. E aqui Marco Prisco nos pede, observemos a nossa volta, em nossa própria casa. O que vemos na nossa convivência? Como estamos tratando aquelas pessoas que estão ao nosso lado, com as suas limitações, com as suas lutas, com as suas dores, com as suas alegrias? Nós já as compreendemos ou estamos descarregando nossas frustrações do trabalho, do dia a dia, nessas pessoas que nada têm a ver com o que nos aconteceu lá fora? Como nós vemos como nossos companheiros, nossas companheiras, nossos espíritos comprometidos da mesma família, que estamos ali para nos apoiarmos, nos fortalecermos e crescermos juntos? Ou estamos apenas cobrando mais, muitas vezes, do que eles podem dar? Num outro livro também que nós estamos estudando, o próprio Cristo, num diálogo com seus apóstolos, se dirige a Pedro especificamente, porque Pedro era muito exigente, muito disciplinado, e Pedro exigia muito dos
daqueles que se queriam entender o Cristo, e ele se dirige numa pergunta bem nesse sentido que nós estamos interpretando aqui. Pedro, que esperas que a ovelha lhe dê? A lã ou o suéter, a roupa pronta, tecida? Pedro, assustado, mestre, a lã, por que não exige essa roupa? Porque ela não tem como dar. Então, por que exiges de teus irmãos mais do que eles podem dar, Pedro? Por que nós exigimos dos nossos companheiros, exigimos do outro mais do que eles podem dar? E não exigimos de nós atitudes, algo a mais, cada dia mais do que eu possa ofertar? É mais fácil, né? Nós exigirmos do outro que de nós. Não exige transformação, não exige esforço nosso. Por que exigimos tanto de nossos familiares? As nossas estantes muitas vezes estão abarrotadas de vozes caladas, de livros que a traça devora, estão ali parados. A poeira já acumula e umas pequeninas teias de aranha aparecem entre uns e outros, só para nos dar trabalho com a limpeza. E nós vamos adiando, amanhã eu vou ler, amanhã eu vou estudar. Porque eu ainda tenho essa resistência? É que quando eu começo a conhecer, a estudar, a abrir esses livros, começo a me exigir mais de mim. Aqui muito for dado, muito será cobrado. Se eu começar a dar conhecimento, eu vou passar a me cobrar mais. Então é mais fácil eu me acomodar. E se eu realmente tenho essa resistência, se eu nunca vou tirar dali para ler, encaminha para uma biblioteca, encaminha para alguém, empresta. Não deixa parado o conhecimento. Oferta àquele que não pode adquirir. Não é decoração distante. Uma coisa que às vezes me chamava a atenção de vídeos de palestrantes em estúdios, que normalmente eles fazem as palestras em uma mesa bonita, com uma biblioteca em suas costas, abarrotada de livros. Isso tem que ter um sentido psicológico. Qual é o sentido de tu fazer dessa? Porque muitos deles fazem isso. Até que encontrei numa interpretação psíquica de que mesmo inconsciente, quando eu faço esse trabalho, quando eu me coloco lá na minha biblioteca e nas minhas costas cheio de livros, eu já quero passar para as pessoas que estão me vendo, olha como eu estudo, olha como eu sou grande, olha como eu sei. Embora pode ser que metade daqueles livros sequer um dia eu abri, tem capas bonitas, capas duras. Livro bonito é aquele que está amarrotado, caindo as folhas, a capa surrada, porque significa que ele foi usado, que ele foi aberto. Não é o livro que está impecável na estante. Os armários estão entupidos de roupas fora da moda e que acreditamos que um dia voltarão a ser usadas. Aquela roupa que a moda vai, a moda volta, e quando voltar eu vou usar um dia. Quem tem frio não está preocupado com a moda, está preocupado com o agasalho. Quem precisa, aceita o conforto, mas eu vou deixando esquecido ali. E nunca passa uma estação, passa outra e aquela roupa continua ali. Aquela roupa que eu tricotei, que sobrou, aquela lã, fica lá apodrecendo, jogado no fundo de uma gaveta. Enquanto, olhem aqui essa mesa, é parte do trabalho desse novelo de lã que sobrou muitas vezes na casa de nossos companheiros aqui, que trazem para cá, e as nossas trabalhadoras se reúnem e tecem essas roupas que estão indo para doação, para aquecer aquele que não pode. E basta a gente olhar
na forma com que elas foram confeccionadas, nos detalhes que foram feitas com muito amor. Não é um ponto simples, simplesmente para gastar aquela lâmpada. São pontos detalhados, são roupas com carinho, com amor ao próximo. E nós deixamos roupas prontas, deixamos novelos de lãs jogados, enquanto nossos irmãos passam frio. Quando nós entramos nos bairros mais pobres para levar esses agasalhos, esses alimentos, muitas vezes, quando nós olhamos aquelas casas com frestas que passam esse ar gelado de um lado a outro, e eles nos recebem com alegria, com um sorriso, com uma gratidão, e nós estamos em casa à beira de nossa lareira, de nosso fogão a lenha, do ar-condicionado, e nos queixando: eu não posso ir hoje no centro porque está frio, eu não posso ir na igreja porque está frio, porque está chovendo. Nos queixamos com tanto conforto muitas vezes. Pensemos nessa forma de amar. O Cristo atravessou desertos escaldantes a pé com seus discípulos para nos levar esse conforto. E nós temos dificuldade de sair de nossos lares aquecidos. As caixas se empilham guardando botas, sapatos, sandálias que não servem mais em nossos pés. Uma semana atrás nós estivemos ali num bairro, a maioria deles com chinelinho de dedo, alguns uma meia fininha nos pés e aquele chinelo. E eu estou guardando calçados que eu nunca vou usar. Em baús ou armários bem altos estão os agasalhos de inverno abandonados, entregues muitas vezes ao apodrecimento, às traças. E nós estamos guardando para nunca usar. Os móveis estão cheios de coleções de tantas coisas que guardamos que nem recordamos. Nós falamos em roupas, falamos em alimento, mas eles têm carência de tudo. De uma panela, de uma caneca, de uma bijuteria, porque a mulher que tem carência material, ela também tem vaidade, ela também quer estar bonita. E nós colecionamos caixas às vezes e não usamos metade. Isso é demonstração de amor, não tem carência só do alimento e da roupa. As farmácias improvisadas, às vezes repletas de medicamentos. Se eu tiver aquela dor de cabeça de novo, se eu tiver... E ali eles vão vencendo. Quantos irmãos não podem comprar a medicação? Nem toda a medicação está disponível nas farmácias do Estado. Mas tem uma farmácia ali no pronto atendimento que recebe aquela medicação que sobrou do tratamento, que ainda está na validade, que distribui a esses que não podem comprar. E nós vamos deixar vencer para depois descartar essa medicação. É esse o amor que nós vimos aqui do ensinamento do Cristo? Estantes, armários, baús, caixas, pacotes, coberto de pó, mofo, bolor, comida de traça, esconderijo para pequenos animais, alimentos vencidos que eu acabo jogando fora, enquanto ali está aquele cesto esperando pela doação desses alimentos para que possa chegar a essas famílias. O alimento tão escasso, a roupa, principalmente a roupa feminina, vem bastante. A roupa da criança, a roupa do homem é muito difícil de chegar até aqui. Então a roupa feminina que vem bastante e roupas novas, nossas trabalhadoras fazem um brechó para que parte dessa verba, porque essa verba do brechó possamos adquirir o alimento que nunca é suficiente das doações. Então, quando vocês verem a divulgação de um brechó aqui na casa,
O dinheiro não é para uso geral da casa, esse dinheiro é para aquisição do alimento que complementa o trabalho assistencial que a nossa casa faz, não para os espíritas, mas para aquele que tem fome, para aquele que tem frio, aquele que necessita, independente de onde vem. Tanta coisa parada. Esse é o amor que o Cristo nos ensinou aqui no Evangelho de João, no exemplo dele. Por isso, realizemos uma mexida nas nossas estantes, passemos adiante os livros que não vamos ler, examinemos os conteúdos e tomemos mensagens de vida, distribuamos a roupa enquanto ainda estão boas, para os que se encontram desnudos na miséria. Com esse cuidado dessa roupa que ainda está boa, se precisar de uma costura, de uma cola naquele sapato, façamos esse reparo, que seja algo que possa ser usual, algo que nós usaríamos. Eles não são criaturas que vão aceitar que podem ser doado qualquer coisa, são seres humanos, são nossos irmãos, em uma condição reencarnatória material diferente da nossa. Mas se nós estamos nessa existência em uma condição mais confortável, eu não sei qual será a minha próxima. E se eu crio um laço com essas criaturinhas, com esses espíritos de ajuda, de compaixão, quem sabe na próxima nós não estaremos em condições invertidas, de polarização invertida, e esse laço espiritual jamais se desfaz. Não vai ser a mão que vai me amparar e me trazer aquilo que me falta. Não conhecemos o nosso amanhã, não conhecemos o nosso passado. Façamos o nosso melhor hoje. Sejamos verdadeiros cristãos. Não faça isso, como as regras da maioria das vezes nós vemos nos princípios religiosos, mas faça, ação, atitude. É muito diferente. Reconheçamos os nossos limites, nossas imperfeições, mas que elas não sejam obstáculo para aquilo que eu já posso fazer dentro dessas condições que eu já trago. Sejamos cristãos verdadeiros. Imaginemos quantas crianças terão protegidos os seus pezinhos dos cacos de vidro, das pedras pontiagudas, quantos pés cansados, idosos, não mais terão que suportar o calor das pedras e o frio da terra úmida. Ali tem meias que irão para o lar de idosos, para aqueles senhorzinhos, aquelas senhorinhas que serão ter os seus pés aquecidos pela doação de vocês da lã e pelo carinho das mãos que os teceram. Nos desapeguemos. O que o Cristo tinha? Nada material. Ele já vivia fora desse mundo material. Por que nos apegamos tanto? Que nós vamos levar deste mundo verdadeiramente? Um questionamento que eu sempre faço diante de todos aqueles que estão partindo, que a gente vai fazer aquelas orações de despedida lá no necrotério. O que está ficando e o que está indo comigo nessa hora? Que nós só levamos o que deixamos nos corações das criaturas. E só deixamos o que nós fizemos nesse mundo pelas criaturas. Então é o convite dessa tarde que façamos esse balanço da nossa vida e respondemos cada um a nós mesmos se estamos sendo verdadeiramente cristãos no sentido desses ensinamentos desse mestre, desse nosso governador do nosso planeta.
Que Deus nos abençoe a todos. Então, após ouvirmos as reflexões desta tarde, trazidas pelo Darcy, nos fazendo esse convite, né? Para trabalharmos nessa seara do Cristo, que sempre que a gente não tem como dizer, eu não tenho nada a fazer, eu não posso fazer nada, eu não posso doar nada, eu não posso me desfazer de nada. Então, o grande convite que me tocou e que eu acho que a todos nós é esse. O que nós podemos colaborar ainda hoje, quem sabe ainda hoje, com aquele nosso irmão, ou nos próximos dias, ou durante o inverno, cada um de nós vai ser tocado no seu coração, com certeza, achando essas respostas. No meu trabalho como cristão, nessa seara do Cristo, como eu posso colaborar? Então, que essas reflexões possam ter contribuído, eu tenho certeza que elas contribuíram, né, para a nossa caminhada, que nós possamos levar os ensinamentos recebidos, colocando-os em prática no nosso dia a dia. Que esses ensinamentos, essas reflexões trazidas pelo Darcy, encontrem eco em nossos corações e nos inspirem a seguir com esperança e com disposição para fazer o bem. Prece pelos doentes. Senhor Deus de clemência e amor, lançai um olhar de complacência sobre todos os que sofrem enfermidades e doenças corporais, especialmente sobre todos aqueles que nos vierem à mente neste momento, que a gente sabe que estão passando por desafios, sofrimentos, enfrentamentos de dificuldades, que eles possam ser socorridos. E dignai-vos conceder alívio aos seus males, ou pôr termo a eles, se assim for da vossa vontade. Bons espíritos, que só em derramar benefícios vos ocupais, nós vos pedimos, secundeis este desejo de os aliviar, e dirigindo-lhes os nossos pensamentos, fazei que eles derramem o bálsamo salutar sobre os seus corpos, bem como a consolação em suas almas. Inspirai-lhes a necessária paciência cristã, a submissão à vontade de Deus, para que com calma possam resistir às dores e com resignação aproveitem o futuro das provas que por ora passam. Neste momento nós vamos dar início aos trabalhos de passe. Convidamos a todos que assim quiserem participar, pedindo que procuremos manter o silêncio, a serenidade, continuando com os nossos pensamentos elevados a Deus, confiando no amparo de Jesus e dos benfeitores espirituais.